Sabe, quando a gente pensa na história da Páscoa, uma coisa que sempre aparece é esse período, 3 dias. 3 dias entre a cruz e a ressurreição. Mas por que 3? Será que é só um número, um detalhe qualquer? Na verdade, não. Esse número é tipo uma chave fundamental para a gente entender o coração da fé cristã. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Pois é, por que exatamente 3 dias? Não podia ser um só? Ou quem sabe 7, que também é um número super importante? A resposta é que não foi por acaso. Esse número é carregado de significado. São várias camadas, sabe? Desde o fechamento de uma missão divina até um código simbólico super poderoso. Então vamos lá. Para começar a entender isso, vamos olhar para a primeira camada de significado, a missão divina. E aqui já tem um ponto importante. Muita gente pode achar que esses 3 dias foram um tempo de, de espera, de inércia, mas foi exatamente o contrário. Foram dias de pura ação. O momento final, o clímax de uma missão que ia mudar para sempre a relação da humanidade com o divino. É, nesses 3 dias que o sacrifício, digamos assim, se completa. Para a fé cristã, foi exatamente nesse período que aquela barreira que existia entre a humanidade e Deus foi finalmente quebrada. Era esse o grande propósito, o ponto central de toda a vinda de Cristo à Terra. Tá, mas como é que essa missão aconteceu na prática? Bom, a teologia cristã explica isso em 3 passos que são cruciais. Primeiro, Jesus assume os pecados de toda a humanidade. Segundo, ele desce ao que chamam de mundo dos mortos. Não como alguém derrotado, mas sim para proclamar, para anunciar a vitória deles sobre a própria morte. E aí, com essa vitória em mãos, vem o terceiro passo. Ele abre um caminho totalmente novo para a salvação. Ok, essa foi a primeira camada, mas agora a gente vai mais fundo e é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, de verdade. Porque o número 3 em si, ele não está ali só para contar o tempo. Ele funciona como um verdadeiro código simbólico, um código super poderoso em toda a narrativa da Bíblia. Pensa bem, o número 3. Onde mais a gente vê ele? Na Santíssima Trindade, claro. Nos 3 reis magos, Jonas, que ficou 3 dias dentro do grande peixe, Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Percebe? Esse número não para de aparecer na Bíblia. E isso, com certeza, não é coincidência. Ele tem um peso, um significado muito profundo. E o motivo é esse aqui. Dentro do simbolismo bíblico, o número 3 representa plenitude, algo que é completo, perfeito. É a ideia de perfeição divina. Então, quando alguma coisa acontece em 3 partes ou dura 3 dias, é como se a Bíblia estivesse dizendo, olha, isso aqui foi finalizado, está completo, e foi feito de forma perfeita. É tipo um selo de garantia divina. Ou seja, aqueles 3 dias não são só um relógio marcando o tempo. Eles são a própria afirmação de que a obra de Cristo foi completa e perfeita. Nada ficou faltando, nenhum detalhe foi deixado para trás. É a declaração final de que a missão foi cumprida por inteiro. E tudo isso leva a gente para a terceira camada, que talvez seja a que mais toca a gente pessoalmente. O que esse evento todo significa para o nosso futuro? Para a nossa experiência como seres humanos que, afinal, sabem que um dia a vida acaba. É aqui que a ressurreição no terceiro dia vira o jogo completamente. A morte, que antes parecia ser o fim de tudo, o ponto final absoluto, agora se transforma numa passagem. Deixa de ser o fim da linha para virar um portal para a promessa da vida eterna. O ponto central é esse, sabe? Aquele evento se torna o maior símbolo de esperança que existe. É a prova concreta de que, mesmo no momento mais sombrio que se pode imaginar, no silêncio total de um túmulo, a promessa de Deus ainda se cumpre. É a mensagem definitiva de que a luz, no final, sempre vence a escuridão. Certo, então vamos juntar todas essas peças agora. A gente falou da missão, do simbolismo do número e da mensagem de esperança. Como é que essas 3 coisas, juntas, respondem à nossa pergunta lá do início? É simples, na verdade. A resposta tem essas 3 partes que se encaixam perfeitamente. Os 3 dias significam que uma missão divina foi concluída. Eles carregam todo o simbolismo da perfeição, da plenitude de Deus. E, por fim, eles são o fundamento de uma promessa de esperança que dura até hoje e vai continuar durando. Então, quando a gente fala 3 dias, é muito mais do que um período no calendário. Não é só um fato histórico que aconteceu. É um ato que foi pensado, que foi construído para ser uma mensagem espiritual. Uma mensagem que fala direto com a nossa necessidade de encontrar um sentido, de ter esperança. E fica a reflexão, né?
Se um detalhe que parece tão pequeno como a contagem de 3 dias pode ter tanto significado, imagina só quanta coisa a gente ainda pode descobrir em outras histórias que são a base de tudo que a gente conhece. Quantos outros segredos estão ali, bem na nossa frente, só esperando para serem entendidos?